Ouça agora o podcast do presbítero Elisamar Santos, uma mensagem para edificar sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Continuando o nosso estudo sobre 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 18, vamos continuar a partir do verso de número 9, onde a gente já leu aí na introdução. Bom, no verso de número 9, Paulo pede a Timóteo que venha ter com ele depressa, ou seja, venha para o lugar que ele está. Nós sabemos que Paulo estava em uma prisão mamertina, assim como eu falei no primeiro vídeo, ou seja, uma prisão que ela estava no subsolo, ela foi feita para cidadãos romanos e todos aqueles que tinham cidadanias romanas e também para soldados. E como eu falei, a prisão mamertina era uma ponte para a morte, porque todos que iam para essa prisão com certeza seriam condenados, mesmo passando por um julgamento. No versículo de número 9, Paulo pede a presença de Timóteo. E quem era Timóteo? Bom, Timóteo é uma figura fascinante do Novo Testamento. Ele se converteu durante a primeira viagem missionária de Paulo e tornou-se um dos colaboradores da sua segunda viagem, na qual levou o apóstolo a pregar o evangelho através de um mar Egeu em direção à Europa. Timóteo pertencia a uma família mista. Ele era filho de uma judia crente, mas seu pai era grego. Aprendeu sobre a fé aos pés da avó Lóide e da sua mãe Eunice. A gente lê isso em 2 Timóteo 1, 5, 3 e 15. Timóteo também trabalhou com Paulo e Silas em uma das suas viagens missionárias. Nós sabemos que Timóteo era um jovem e ele tinha algumas limitações, segundo Paulo mesmo cita. Ele era um jovem tímido e também ele tinha um problema de saúde. Mas Paulo, como pai da fé de Timóteo, o aconselha, o orienta e até dá um conselho referente à sua saúde, para ele tomar um pouco de vinho, referente aos problemas estomacais que ele tinha. Paulo orienta Timóteo referente às falsas doutrinas, orienta Timóteo referente a como separar um obreiro. Então Paulo ele tinha uma confiança muito grande em Timóteo. Ele acreditava que Timóteo seria um excelente pastor dessa igreja que estava surgindo aí na cidade de Éfeso. Então, resumindo, Timóteo amava muito a Paulo e Paulo amava muito a Timóteo. Timóteo tinha Paulo como um pai espiritual e Paulo tinha Timóteo como um filho espiritual. É por isso que quando ele está preso, sabendo que já ia morrer, como a gente citou no primeiro vídeo, ele queria a presença de Timóteo, queria conversar pela última vez com Timóteo. Por isso que ele diz: Timóteo, vem ter comigo depressa. Ou seja, o Paulo sabia que não tinha mais tanto tempo, por isso que ele diz a Timóteo que venha depressa, porque ele quer a presença de Timóteo. Ele quer ainda dar algumas últimas instruções. Ele quer conversar com Timóteo. Ele quer abraçar o seu filho na fé. E isso é muito impactante. Como eu falei no primeiro vídeo, a gente lendo esses últimos trechos das palavras de Paulo, a gente vê a humanidade de Paulo. A gente só não vê aquele Paulo espiritual, aquele Paulo que tem os 9 dons, aquele Paulo missionário, não. A gente vê a humanidade de Paulo. A gente vê o quanto ele era humano, o quanto ele tinha necessidades também. Presença do seu amigo, o seu amigo Timóteo, o seu filho amado na fé. No versículo de número 10, ele faz referência a Demas. E ele diz que Demas amou o presente século, ou seja, amou o mundo.
né, ele fala que Demas o desamparou, Demas o deixou e foi para Tessalônica. Então Demas é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. Na primeira vez ele é mencionado como um cooperador, depois ele é mencionado, apenas mencionado, não cita nada referente a ele, não tem nenhum adjetivo. E por último aqui, ele é mencionado como um desertor, alguém que abandonou a sua fé, alguém que abandonou o seu líder, alguém que abandonou a caminhada do evangelho. E quantos, trazendo agora uma aplicabilidade, quantos Demas a gente não encontra nessa caminhada cristã? Pessoas que abandonaram a sua fé, pessoas que desertaram, pessoas que abandonaram os seus líderes, ou até pessoas que abandonaram os seus companheiros, aquelas pessoas que lhe ajudaram, que lhe apoiaram, que lhe deram atenção em momentos difíceis e depois ele simplesmente abandonou, deu as costas. Então Paulo fala sobre Demas como um desertor, né? E Paulo fala isso porque ele enfrentou a solidão. Então, como eu falei, a espiritualidade de Paulo não anula a sua humanidade. Não é porque ele era um cara espiritual, um cara, como eu falei, que tinha os 9 dons, um cara cheio de autoridade espiritual, que ele não era humano. Então a gente vê nessas últimas palavras de Paulo que ele sente o peso da solidão. Ele sente o peso da solidão. É por isso que ele cita isso. Demas, que amou o presente século, me desamparou. Então Demas trocou a amizade de Paulo, o amor de Paulo pelo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Trocou a presença, talvez, do seu pai espiritual, aquele que lhe aconselha, aquele que lhe doutrinou, para estar no mundo. Então Paulo ele faz referência a esse Demas, o desertor, aquele que amou o mundo. No versículo 11, Paulo ele diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil no ministério. Aqui há uma disparidade entre Demas, Lucas e Marcos. Enquanto Demas desamparou, enquanto Demas foi embora, Lucas está com Paulo. E havia uma tradição interessante. Todo cidadão romano que fosse preso, ele tinha direito a ter 2 escravos com ele, lá na prisão, 24 horas. Então entende-se aqui que Lucas se fez de escravo para estar com Paulo. Isso é muito forte. Como a gente encontra pessoas como Demas, que desampara, que nos deixa, nós vamos encontrar pessoas como Lucas e Marcos, que está ao nosso lado, principalmente Lucas, que esteve ao lado de Paulo até o fim. Então Paulo ele pede a presença de Marcos também. Lembrando que Paulo teve uma desavença com Marcos na segunda viagem. Marcos foi na primeira viagem e de lá ele seguiu outro destino. E quando foi na segunda viagem, que Paulo foi com Barnabé, Barnabé era um parente de Marcos, né? No caso João Marcos, e Paulo não aceita que Marcos vá na segunda viagem. Ele diz, não, ele nos deixou. E ali houve uma desavença entre Marcos e Barnabé. E Barnabé separou-se de Paulo. Mas aqui a gente vê que Paulo dá uma segunda chance a Marcos, né? Porque diz que ele é muito útil no ministério. Veja como é interessante. E aqui a gente vê, como eu falei, essa disparidade entre Demas, Lucas e Marcos. A gente sempre vai encontrar pessoas também que estão ao nosso lado, amigos verdadeiros, pessoas que estão conosco, mesmo em momentos difíceis. A gente vai encontrar um abraço, uma palavra, um consolo. Aqueles que estão conosco não pelo dinheiro, não pelos nossos bens, mas está conosco porque nos ama, porque gosta da nossa presença. E Lucas era um tipo de amigo assim. Ele queria estar com Paulo, ele amava Paulo. Então ele diz, só Lucas está comigo. Traze também Marcos, porque Marcos me é muito útil no ministério. No versículo de número 13, Paulo pede a Timóteo que ele traga a capa que ele deixou em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, o inverno estava se aproximando, e o que é que Paulo queria? Amigos para a sua alma, livros para a sua mente e uma cobertura para o seu corpo. Ele já pediu amigos, pediu a presença de Timóteo e de Marcos,
e agora ele pede livros para sua mente. Os pergaminhos, com certeza, estava se referindo aos escritos veterotestamentários, leis, profetas, e os livros, com certeza, eram livros que Paulo lia, de filosofia e outros assuntos. E ele pede a cobertura espiritual, uma cobertura física, que é a capa. E essa palavra aqui, da capa do grego, é plailones. E o que era a plailones? Era um tipo de uma capa, de um tecido, de um pano só, com uma abertura no meio, onde se colocava a cabeça. Era uma peça única, e só com um buraco no meio, onde colocava a cabeça, e era um tipo de tecido que esquentava muito. Então o inverno se aproximava e Paulo queria uma cobertura para o seu corpo. Então, como eu falei, Paulo ele mostra aqui toda a sua humanidade, Não simplesmente ele fala aqui como um apóstolo, ele não fala simplesmente aqui como alguém que foi designado pelo Cristo para levar as boas novas, não, ele fala aqui como uma pessoa comum, como um ser humano que tem necessidades. Então, esse foi o nosso segundo vídeo falando sobre as últimas palavras, os últimos momentos do apóstolo Paulo, e também vamos gravar o último vídeo, a nossa conclusão sobre esse texto. Irmãos, muito obrigado pela atenção, continuem aqui conosco, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like que é muito importante para esse projeto, creio que Deus irá nos abençoar. Graça e paz da parte do Eterno.